O livro dos Jubileus, Etíope, quinta parte, capítulo 15. Celebração da festa das primícias da colheita. Circuncisão. No primeiro ano da quarta semana deste jubileu, 1979 anos mundi, no terceiro mês, no meio do mês, Abrão celebrou a festa dos primeiros frutos da colheita de grãos, festa dos primeiros frutos, no terceiro mês, no meio do mês. E ele ofereceu ofertas novas sobre o altar, os primeiros frutos da produção, para o Senhor, uma novilha e uma cabra e uma ovelha sobre o altar como holocausto ao Senhor, suas ofertas de primeiros frutos e suas ofertas de bebidas ele ofereceu sobre o altar com incenso. E o Senhor apareceu a Abrão e disse a ele: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aprove-se diante de mim e se torne, seja, perfeito. E eu farei uma aliança entre mim e ti, eu te multiplicarei grandiosamente, muitíssimo. E Abrão deitou com o rosto ao chão, e Deus falou com ele e disse: Eis que a minha ordenança é contigo, e tu serás pai de muitas nações. Teu nome não deve ser mais Abrão, mas teu nome de agora em diante para sempre será Abraão. Porque eu te fiz pai de muitas nações. E eu te farei muito grande, e eu te farei em nações, e reis virão de ti. E eu estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua descendência após ti, pelas gerações, uma aliança eterna, de modo que eu serei Deus para ti e para a tua descendência. E eu darei a ti tua descendência a terra na qual tu és estrangeiro, a terra de Canaã, que tu venhas a possuí-la para sempre, e eu serei o Deus deles. E o Senhor disse para Abraão, e para ti, conserve a minha aliança, tu e tua descendência, e circuncides todo menino dentre os teus, e circuncide seu prepúcio, e será isso o sinal de uma aliança eterna entre mim e ti. E a criança ao oitavo dia, tu a deves circuncidar. Todo o menino pelas gerações, aquele que nascer na casa ou aquele que comprar de algum estrangeiro, aquele que tu tiver adquirido que não é da sua descendência. Aquele que nascer de tua casa deve certamente ser circuncidado, e, também, aqueles que tu comprar com dinheiro deve ser circuncidado, e minha aliança deve estar em tua carne como mandamento eterno. E o menino incircunciso em sua carne, em seu prepúcio ao oitavo dia, esse deve ser cortado de seu povo, porque ele quebrou minha aliança. E Deus disse a Abraão: E quanto à sua esposa Sarai, o nome dela não deve ser mais Sarai, mas Sara deve ser o nome dela. E eu a abençoarei, e te darei um filho por meio dela, e eu a abençoarei, e ele se tornará uma nação, e reis de nações procederão dele. E Abraão prostrou-se sobre seu rosto, e se alegrou, e disse em seu coração: Como nascerá um filho por meio de um homem, que tem 100 anos de idade? E Sara, que tem 90 anos de idade, dará à luz. E Abraão disse a Deus: Que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sim, e Sara também gerará-te um filho, e tu deverás chamá-la de Isaque, e eu estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna, e para seus descendentes após ele. E quanto a Ismael também lhe ouvirei a respeito dele, e eis que o abençoarei e o farei grande, e o multiplicarei muitíssimo, e ele deverá gerar 12 príncipes, e eu farei dele uma grande nação. Mas minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que Sara gerará para ti, nestes dias, no próximo ano. E ele parou de falar com ele, e Deus subiu da presença de Abraão. E Abraão fez de acordo conforme Deus tinha dito a ele, e ele tomou Ismael seu filho e todo o que havia nascido na casa, e todo aquele que ele tinha trazido com dinheiro, todo homem, ou menino, de sua casa, e circuncidou a carne de seu prepúcio. E no mesmo dia foi Abraão circuncidado, e todo homem de sua casa, e todos aqueles que ele tinha trazido com dinheiro dos filhos dos estrangeiros foram circuncidados com ele. Essa lei é para todas as gerações para sempre, e não há circuncisão de dias, e não há omissão de nenhum dia fora dos 8 dias, porque é um mandamento eterno, ordenado e escrito nas tábuas celestes. E todo aquele que é nascido, o qual a carne de seu prepúcio não é circuncidada ao oitavo dia, não pertence aos filhos da aliança que Deus fez com Abraão, mas aos filhos da destruição, nem há, além disso, qualquer sinal nele de que ele pertence ao Senhor, mas ele se destinará a ser destruído e morto na terra, e será exterminado da terra, porque ele quebrou a aliança do Senhor nosso Deus. Porque todos os anjos da presença e todos os anjos da santificação são dessa natureza, são santos por natureza, desde o dia da criação deles, e na presença dos anjos da presença e dos anjos da santificação ele santificou Israel, de modo que eles deveriam estar com ele e com seus santos anjos. E tu comandes os filhos de Israel de modo que observem os sinais dessa aliança pelas gerações como uma eterna ordenança, e eles não serão exterminados da terra.
porque esse comando é ordenado para a aliança, de modo que eles devem observá-lo para sempre entre todos os filhos de Israel. Deus escolhe Israel como seu povo. Para Ismael e seus filhos e seu irmão Esaú, o Senhor não fez que se aproximassem dele, e ele não os escolheu por serem filhos de Abraão, porque ele os conhecia, mas ele escolheu Israel para ser seu povo. E ele os santificou, e apanhou do meio dos filhos dos homens, porque existem muitas nações e muitos povos, e todos são dele, e sobre todos, ele colocou espíritos com autoridade para desviá-los dele. Mas para Israel ele não apontou nenhum anjo ou espírito, porque ele somente é seu governante. E ele os preservará e os requerirá das mãos de seus anjos e seus espíritos, e das mãos de todos os seus poderes, de modo que ele os preserva e abençoa, e de modo que eles sejam seus e ele seja deles de agora e para sempre. E agora eu anuncio a ti que os filhos de Israel não se manterão fiéis a esta ordenança, e não circuncidarão seus filhos de acordo com essa lei, porque na carne de sua circuncisão eles omitirão a circuncisão de seus filhos, e todos eles, filhos de Beliar, deixarão seus filhos incircuncisos do modo como nasceram. Beliar ou Belial. Demônio de grande autoridade ou o próprio Satanás. O nome em grego é Beliar, embora alguns tradutores insistam com Belial. E eles serão um grande motivo da ira do Senhor contra os filhos de Israel, porque eles abandonaram sua aliança e se desviaram de sua palavra, e provocaram e blasfemaram, do mesmo modo como não obedeceram à ordem dessa lei, porque eles trataram seus membros como os gentios, de modo que eles devem ser espalhados e exterminados da terra. E não haverá mais remissão ou perdão a eles, de modo que sejam remidos ou perdoados, de todos os pecados desse erro eterno. Capítulo 16. Os anjos aparecem a Abraão em Hebrom. Isaac é prometido novamente. A destruição de Sodoma. A salvação e o grande pecado de Ló. E na lua nova do 4º mês nós aparecemos a Abraão, no carvalho de Moré, e nós conversamos com ele, e anunciamos a ele que um filho seria dado a ele através de Sara, sua esposa. E Sara riu, porque ela ouviu que falávamos estas palavras para Abraão, e nós admoestamos, e ele ficou com medo, e negou que ela tivesse rido por causa daquelas palavras. Gênesis 18:12. E nós contamos ela o nome de seu filho, e seu nome é ordenado e escrito nas tábuas celestes, Isaque. E quando nós voltássemos a ela no tempo determinado, ela teria concebido um filho. E nesse mês o Senhor executou o julgamento em Sodoma e Gomorra e Zeboim, e toda a região do Jordão, e ele os queimou com fogo e com enxofre, e os destruiu até os dias de hoje, como já lhe havia dito a respeito de todas as obras deles, que eles eram malignos e excessivamente, muitíssimo, pecadores, e que eles se contaminavam e cometiam fornicação em sua carne, e praticavam impurezas sobre a terra. E dessa mesma maneira Deus executará julgamento nos lugares onde eles fizeram de acordo com a sujeira dos sodomitas, do modo como julgou, sentenciou, Sodoma. Mas Ló nós salvamos, porque Deus lembrou-se de Abraão, e o tirou do meio da destruição. Mas ele, Ló, e suas filhas cometeram pecado sobre a terra, como não havia acontecido desde os tempos de Adão até o tempo dele. Porque o homem, Ló, deitou com suas filhas. E eis que era ordenado e gravado sobre todos seus descendentes, nas tábuas celestes, para removê-los e exterminá-los, e para executar julgamento sobre eles conforme o julgamento de Sodoma, e não deixar descendente do homem sobre a terra no dia da condenação. Abraão junto ao poço do juramento. Nascimento de Isaque, e o estabelecimento e comemoração da festa dos tabernáculos. E neste mês Abraão mudou-se de Hebrom, partiu e habitou entre Kadesh e Shur, nas montanhas de Gerá. E no meio do 5º mês ele se mudou de lá, e habitou no poço do juramento, segundo Sheor-Jeshot, e o poço do juramento equivale a Beersheba. E no meio do 6º mês o Senhor visitou Sara e fez nela conforme havia falado, e ela concebeu, engravidou. E ela deu à luz a um filho no 3º mês, no meio do mês, no tempo no qual o Senhor havia falado a Abraão, no festival dos primeiros frutos da colheita, Isaque nasceu. E Abraão circuncidou seu filho ao 8º dia, ele foi o primeiro a ser circuncidado de acordo com a aliança que foi ordenada para sempre. E ao 6º ano da 4ª semana nós viemos a Abraão, ao poço do juramento, e nós aparecemos perante ele, conforme nós tínhamos falado a Sara que nós retornaríamos a ela, e ela teria concebido um filho. E nós retornamos no 7º mês, e encontramos Sara com uma criança, e nós o abençoamos, e nós anunciamos a ele todas as coisas que haviam sido decretadas a respeito dele, que ele não morreria até ter gerado mais 6 filhos, e que ele os veria antes de morrer, mas que de Isaque deveria ser chamado seu nome e sua descendência. E que todos os descendentes de seus filhos seriam gentios, e contados com os gentios, mas dos filhos de Isaque um se tornaria santa descendência,
e não seria contado entre os gentios. Porque ele se tornaria porção, herança, do Altíssimo, e toda a sua descendência seria posse de Deus, que eles seriam para o Senhor um povo de sua propriedade sobre todas as nações, e que eles se tornariam um reinado e sacerdotes e uma nação santa. E nós seguimos nosso caminho, e anunciamos a Sara tudo o que tínhamos contado, e eles dois se alegraram com muito grande alegria. E ele construiu lá um altar ao Senhor que o salvou, e que o havia feito se alegrar na terra de sua peregrinação, e ele celebrou um festival de alegria neste mês por 7 dias, próximo ao altar que ele havia construído na fonte do juramento. A primeira festa dos tabernáculos. E ele construiu cabanas para si seus servos neste festival, e ele foi o primeiro a celebrar a festa dos tabernáculos na terra. E durante esses 7 dias ele trouxe ao altar um holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 2 carneiros, 2 ovelhas e um bode, por oferta pelo pecado, que ele possa expiar assim para si, e para sua descendência. E como oferta de agradecimento, 7 carneiros, 7 cabritos, 7 ovelhas, e 7 bodes, e suas correspondentes ofertas de frutas e suas ofertas de bebidas, e ele queimou toda a sua gordura no altar, uma oferta escolhida ao Senhor para um doce aroma agradável. Levíticos 7:12. E, durante a manhã e tarde, ele queimou substâncias aromáticas, incenso, gálbano, estarte, nardo, mirra, especiarias, e costum, todos esses 7 ele ofereceu, amassados e misturados, em partes iguais e puras. Stirax e costus Stirax ostorax, é uma resina aromática obtida de plantas do gênero liquidambar, especialmente a leste orientalis da Turquia. Snowbell, costus é provavelmente a Salsurea lapa, Aucklandia lapa ou Salsurea costus. Coctus em grego significa do leste em referência à parte baixa do Himalaia na Índia, de onde o tempero era importado para a Grécia e Roma. E ele celebrou esta festa por 7 dias, alegrando-se com todo o seu coração e com toda a sua alma, ele e todos aqueles que eram de sua casa, e não havia estrangeiros com ele, nem ninguém que não fosse incircunciso. E ele bendisse a seu Criador que o criou em sua geração, porque ele o criara de acordo com seu bom prazer, porque ele sabia e notava que dele sairia a planta da justiça para as gerações eternas, e para ele uma descendência santa, de modo que eles deveriam se tornar como ele que fez todas as coisas. E ele bendisse e se alegrou, e ele chamou o festival de o Festival do Senhor. Uma alegria aceitável ao Deus Altíssimo. E nós o abençoamos para sempre, e toda a sua descendência após ele por todas as gerações da terra, porque ele celebrou este festival no tempo correto, de acordo com o testemunho das tábuas celestes. Por esta razão, está ordenado nas tábuas celestes no que se refere a Israel, que eles devem celebrar a festa dos tabernáculos 7 dias com alegria, no 7º mês, aceitável diante do Senhor. Um estatuto eterno pelas gerações todo ano. E para isso não há limite de dias, porque é ordenado para sempre no que diz respeito a Israel, que eles devem celebrá-lo e habitar em cabanas, e colocar grinaldas em suas cabeças, e tomar galhos frondosos, e salgueiros do ribeiro. E Abraão tomou ramos de palmeiras, e os frutos de árvores formosas, e todo dia deu voltas ao redor do altar com os ramos, 7 vezes, por dia, pela manhã, ele louvou e deu graças a seu Deus por tudo em alegria. Capítulo 17. A expulsão de Agar e Ismael. No primeiro ano da 5ª semana deste jubileu, Isaque foi desmamado, 1982 anos mundi, e Abraão fez um grande banquete ao 3º mês, no dia em que seu filho Isaque foi desmamado. E Ismael, o filho de Agar, a egípcia, estava diante da face de Abraão, seu pai, em seu local, e Abraão se alegrou e bendisse a Deus porque ele tinha visto seus filhos e não morreu sem filhos. E ele lembrou as palavras que ele tinha falado a ele no dia em que Ló tinha partido dele. E ele se alegrou porque o Senhor o tinha dado descendentes sobre a terra para herdar a terra. E ele bendisse com toda a sua boca ao Criador de todas as coisas. E Sara viu Ismael tocando e dançando, e Abraão alegrando-se com grande alegria. E ela ficou com ciúmes de Ismael e disse a Abraão: expulsa esta escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. E a coisa foi grave aos olhos de Abraão, por causa de sua serva e por causa de seu filho, de modo que ele os afastou dele. E Deus disse a Abraão: não deixe isso ser grave a seus olhos, por causa do filho e por causa da escrava. Em tudo que a Sara disse a ti, escute as palavras dela e as cumpra, porque em Isaque deverá ser seu nome chamado. Mas quanto ao filho dessa escrava eu farei dele uma grande nação, porque ele é seu descendente. E Abraão levantou-se cedo pela manhã, e pegou pão e uma garrafa de água, e os colocou sobre os ombros de Agar e da criança, e os mandou embora.
E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba, e a água da garrafa acabou, e a criança passou sede, e era incapaz de prosseguir, e caiu. E sua mãe o pegou e largou numa árvore de oliveira, e foi e sentou-se virada para ele, a uma distância de um tiro de flecha, e ela disse: Não me deixe ver a morte de meu filho. E ao se sentar ela chorou. E um anjo de Deus, um dos santos, disse a ela: Por que choras, Agar? Levante-se, tome a criança e segure-a em suas mãos, porque Deus ouviu tua voz, e viu a criança. E ela abriu os olhos e viu um poço de água, e ele foi e encheu sua garrafa de água, e ela deu de beber a seu filho, e ela se levantou e seguiu em direção ao deserto de Parã. E a criança cresceu e tornou-se um marqueiro, e Deus era com ele, e sua mãe tomou para ele uma esposa dentre as filhas do Egito. E ela deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Nebaiot, porque ela disse: O Senhor estava próximo a mim quando eu o chamei. O grande exemplo de fé de Abraão. Mas Tema provoca a Deus para que submeta a Abraão à provação. E aconteceu na 7ª semana, no primeiro ano, 2003 anos mundi, no primeiro mês desse jubileu, no 12º desse mês, haviam vozes no céu sobre Abraão, que ele era fiel em tudo que ele, Deus, o dizia, e que ele amava o Senhor, e que em toda aflição ele era fiel. E o príncipe Mastema veio e disse diante de Deus: Eis que Abraão ama Isaque filho dele, e ele se alegra nele acima de tudo mais. Peça a ele, Abraão, que ofereça ele, Isaque, em holocausto sobre o altar, e tu verás se ele obedecerá esta ordem, e tu saberás se ele é fiel em tudo em que tu o provas. O Senhor sabia que Abraão era fiel em todas as suas aflições, porque ele, Deus, o havia provado através de sua terra e com a fome, e o havia provado com a riqueza dos reis, e o havia provado novamente através de sua esposa, quando ela foi tomada dele, e com a circuncisão, e o havia provado através de Ismael e Agar, sua serva, quando ele os expulsou. Jubileus 17:17. E o havia provado com a riqueza dos reis. Acredito que se refere a quando Abraão lutou contra os reis que haviam tomado Sodoma e seu sobrinho Ló. Abraão não aceitou ficar com a riqueza oferecida pelos reis pecadores e preferiu manter a glória de sua riqueza e sua vida para Deus. Jubileus 13:27-29. E em tudo em que ele, Deus, o havia provado, ele havia sido fiel, e sua alma não era impaciente, e ele não demorava a agir, porque ele era fiel e amava a Deus. Capítulo 18. O sacrifício de Isaque. E Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E ele, Deus, disse: Pegue seu amado filho, Isaque, aquele que tu amas, e vá até as terras altas, e ofereça-o em uma das montanhas a qual eu o indicarei. E ele levantou-se cedo pela manhã e abardou, colocou Sela em seu jumento, e levou os seus 2 rapazes com ele, e Isaque, seu filho, e talharam a madeira para o holocausto, e ele foi ao local ao 3º dia, e viu o lugar de longe. Foi a um poço de água e disse a seus rapazes: Fiquem aqui com os jumentos, e eu e o menino devemos ir, e depois que adorarmos nós voltaremos até vocês. E ele tomou a madeira do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele tomou em sua mão o fogo, a tocha, e a faca, e foram os 2 juntos para o local. E Isaque disse a seu pai: Pai. E ele disse: Aqui estou eu, meu filho. E ele disse a ele: Eis o fogo, a faca e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto, pai? E ele disse: Deus proverá para si mesmo uma ovelha para a oferta, meu filho. E ele se aproximou do local no monte de Deus. E construiu um altar, e colocou a lenha no altar, e prendeu Isaque seu filho, e o colocou sobre a lenha que estava sobre o altar, e estendeu a mão para pegar a faca para matar Isaque, seu filho. E eu me pus de pé diante dele, e diante do príncipe Mastema, e o Senhor disse: Ele não deve machucar o menino, nem fazer nada contra ele, porque eu mostrei que ele teme ao Senhor. E eu o chamei do céu, e disse a ele: Abraão, Abraão. E ele estava com muito medo e disse: Eis-me aqui. E eu disse a ele: Não machuque o menino, nem faça nada contra ele, porque agora eu mostrei que tu temes ao Senhor, e não negaste teu filho, teu primogênito, a mim. E o príncipe Mastema foi envergonhado, e Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis um carneiro preso por seus chifres, e Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, oferta queimada, no lugar de seu filho. E Abraão chamou esse lugar de O Senhor Viu, Javé-Iré, por isso é dito que o Senhor viu. Este é o Monte Sião. Gênesis 22:14. À luz de Gênesis 22:14 fica claro que o nome alternativo do Monte Sião é Monte de Javé-Iré, que significa o Senhor viu, ou o Senhor verá, ou ainda, como prefiro, o Senhor proverá.
Na Bíblia King James, em Gênesis 22:14, And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said, to this day, in the mount of the Lord it shall be seen, Jehovah Jireh, that is, the Lord will say, or, provide. Na versão católica diz, Abraão chamou a este lugar Javé-Iré, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé-Iré. E o Senhor chamou Abraão pelo nome uma segunda vez do céu, e ele nos fez aparecer e falar com ele em nome do Senhor. E ele disse, eu jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porque tu fizeste isso, sacrifício de Isaque, e não negaste teu filho amado, a mim, que em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia. E tua descendência herdará as cidades de seus inimigos. Novamente notamos que o anjo que escreveu o livro e seus colegas de mesmo tipo são mandados por Deus a falarem em nome dele. E falam em primeira pessoa. Pela boca deles fala a boca de Deus. E em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque tu obedeceste à minha voz, e eu mostrei a todos que tu és fiel a mim em tudo o que eu te disse. Vá em paz. E Abraão retornou a seus rapazes, e eles levantaram-se e foram juntos a Berseba, e Abraão, 2010 anos Mundi, Jubileus 19:1, habitou no poço do juramento. E ele celebrou este festival cada ano, 7 dias com alegria, e ele o chamou de Festival do Senhor, em comemoração aos 7 dias que ele foi e voltou em paz. E de acordo com isso, está escrito nas tábuas celestes, no que diz respeito a Israel e sua descendência, que eles devem observar este festival 7 dias com a alegria do festival. Capítulo 19. Morte e funeral de Sara. E no primeiro ano da primeira semana no 42º jubileu, 2010 anos Mundi, Abraão retornou e habitou em oposição a Hebrom, que aqui já tarda, 2 semanas de anos. Abraão é aprovado na morte de Sara. E no primeiro ano da terceira semana deste jubileu, 2024 anos Mundi, os dias da vida de Sara foram completados, e ela morreu em Hebrom. E Abraão foi lamentar por ela e enterrar, e nós o provamos, para ver, se seu espírito era paciente e se ele não era relutante, indignado, nas palavras de sua boca, e ele foi achado paciente nisso, e não se perturbou. Porque em paciência de espírito ele conversou com os filhos de Et, no intento de que eles deveriam dar um lugar para ele enterrar seu morto. E o Senhor deu a ele graça diante dos olhos dos que o viam, e ele rogou a gentileza dos filhos de Et, e eles lhe deram a terra da dupla caverna, que fica, contra o Moré, Manre, carvalho de Moré, que é Hebrom, por 400 siclos de prata. E eles rogaram a ele dizendo, nós deveríamos dar-lhe, essa terra, de graça, mas ele, Abraão, não a aceitaria de nossas mãos de graça, por isso ele deu ao príncipe do lugar o dinheiro completo, e se curvou diante deles 2 vezes, e após isso ele enterrou seu morto na caverna dupla. E todos os dias da vida de Sara foram 127 anos, que corresponde a 2 jubileus e 4 semanas e 1 ano. Estes foram os anos da vida de Sara. Novamente em Jubileus 19:7 temos uma correspondência de anos corrido com a medida em jubileus e semanas de anos. 2 jubileus e 4 semanas e 1 ano, 2 vezes 49, mais 4 vezes 14, mais 1 igual 127. Essa foi a 10ª provação na qual Abraão foi provado, e ele foi achado fiel, paciente em espírito. E ele não disse sequer uma única palavra sobre a promessa da terra a qual Deus havia dito que ele daria a ele, Abraão, e sua descendência após ele, e ele teve que pedir por um lugar para enterrar seu morto, por isso ele foi achado fiel, e foi gravado nas tábuas celestes como amigo de Deus. O casamento de Isaque e o outro casamento de Abraão. O nascimento de Esaú e Jacó. E no 4º ano, da terceira semana do 42º jubileu, Jubileus 19:2, ele tomou uma esposa para seu filho Isaque e o nome dela era Rebeca, 2027 anos Mundi, a filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão, a irmã de Labão e filha de Betuel, e Betuel era o filho de Melca, que era a esposa de Naor, o irmão de Abraão. Gênesis 25:20. E Abraão tomou para si uma terceira esposa, e seu nome era Quetura, dentre as filhas dos servos de seu lar, porque Agar morreu depois de Sara. E ela, Quetura, deu à luz a 6 filhos, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá, nas 2 semanas de anos. Gênesis 25:1-2, o texto etíope afirma 6 nomes, mas omite o nome de Midian, que é corrigido na versão de Charles, por Gênesis 25:1-2. Na tradução de George Schott existe uma nota na página 75 que comenta este erro na tradução etíope.
A Bíblia King James em Gênesis 25, 1-2 diz: Tem Agai no Abraão tocau Ife, em Dernem, Was, Ketura. Em Shibarinzian, em Jorsã, em Medã, em Midian, em Tispac, em Chua. A versão católica Gênesis 25, 1-2 diz: Abraão tomou outra mulher, chamada Setura, a qual lhe deu à luz Arã, Jexã, Madã, Madian, Jesboque e Sué. E na sexta semana, no segundo ano, do 42º jubileu, Rebeca deu à luz a 2 filhos de Isaque, Jacó e Esaú, 2046 anos mundi. Jacó era suave e um homem reto, e Esaú era rude, selvagem, caçador, dos campos, e peludo, mas Jacó permanecia em sua tenda, habitava em tendas. Gênesis 25, 27. Jubileus 19 e 13, Esaú era rude, selvagem, e peludo, e Jacó habitava em tendas. Não faz sentido que somente Jacó habitasse em tendas, então esse trecho deve ser um erro de tradução anterior. Talvez um erro na própria tradução etíope que é antiga, mas apresenta sinais de ser traduzida de uma versão grega anterior, e acredita-se que a versão grega perdida que deve ter sido traduzida originalmente da versão em hebraico, também perdida. Mais adiante em Jubileus 24:3 temos o fato de que, Jubileus 24:3. E Jacó cozinhou sopa de lentilhas. O que mostra mais evidentemente que enquanto Esaú saía para caçar, Jacó ficava na tenda com as tarefas domésticas como cozinhar. Comparei com Gênesis 25, 27 na versão Luther, Gênesis 25, 27, num dia que na bem grosso Urden, o Adisau em Jagerund Strift auf den Feld, Jacob Aberen Sanftermanum Blieben Seneten. Aqui a palavra é blieb, do verbo bleiben, fica de modo que parece claro que enquanto Esaú saía para caçar, Jacó permanecia em sua tenda. E os jovens cresceram, e Jacó aprendeu a escrever, mas Esaú não aprendeu, porque ele era um homem do campo e um caçador, e ele aprendeu a guerra, e todas as suas obras eram ferozes. Abraão ama Jacó e o abençoa. E Abraão amava Jacó, mas Isaque amava Esaú. E Abraão viu as obras de Esaú, e ele sabia que em Jacó deveria ser chamado seu nome e o de sua descendência, e ele falou com Rebeca e lhe deu ordem com relação a Jacó, porque ele sabia que ela, também, amava Jacó muito mais que Esaú. E ele disse a ela: Minha filha, cuide de meu filho Jacó, porque ele deve ficar em meu lugar sobre a terra, e ele deve ficar, por bênção em meio aos filhos dos homens, para a glória de toda a descendência de Shem. Porque eu sei que o Senhor o escolherá para ser um povo de sua propriedade, acima de todos os povos que existem sobre a face da terra. E eis que meu filho Isaque ama Esaú mais que Jacó, mas eu vejo que tu amas verdadeiramente Jacó. Adicione ainda mais a tua benevolência para com ele, e deixe que seus olhos estejam sobre ele em amor, porque ele deve ser uma bênção para nós na terra de agora e por todas as gerações da terra. E deixe que tuas mãos sejam fortes e teu coração se alegre em teu filho Jacó, porque eu o amei muito mais que todos os meus filhos. Ele deve ser bendito para sempre e sua descendência deve encher toda a terra. Se um homem pode contar o pó da terra, então, sua descendência também poderá ser contada. E todas as bênçãos as quais o Senhor me abençoou a mim e minha descendência pertencem a Jacó e sua descendência para sempre. E em sua descendência será o meu nome abençoado, e o nome de meus pais, ancestrais, Shem, Noé, Enoque, Malalel, Enos, Sete e Adão. E eles serão chamados para lançar os fundamentos do céu, e para fortalecer a terra, e para renovar as luminárias que estão no firmamento. E ele chamou Jacó diante dos olhos de Rebeca sua mãe e o beijou e o abençoou, e disse: Jacó, meu filho amado, o qual ama minha alma, que Deus o abençoe de sobre o firmamento e que ele lhe dê todas as bênçãos com as quais ele abençoou Adão, Enoque, Noé e Shem, e todas as coisas que ele me contou, e todas as coisas que ele me prometeu dar, que ele permita ficar contigo e com tua descendência para sempre, de acordo com os dias do céu sobre a terra. E os espíritos de Mastema não reinarão sobre ti, ou sobre teus descendentes, para o desviar do Senhor, que é teu Deus de agora e para sempre. E que o Senhor Deus seja um pai para ti, e também tu sejas para ele o primogênito, e para as pessoas sempre. Vá em paz, meu filho. E ambos saíram juntos da presença de Abraão. E Rebeca amava Jacó com todo o seu coração e com toda a sua alma, muito mais que Esaú, mas Isaque amava Esaú muito mais que Jacó. Continua.